A palavra que está em... Que o Senhor abra o nosso entendimento, que possamos nos alimentar do pão da vida, que o Senhor abra os nossos ouvidos para a voz do Espírito Santo e que a palavra de Deus nos liberte. Venha com libertação nessa manhã, em nome de Jesus. Atos capítulo 5. Olha aqui o que Jesus veio falar. Olha o que o Espírito Santo veio falar. Mas certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Eles venderam, essa propriedade. Aí o que eles fizeram? Eles esconderam uma parte e levaram uma parte para os apóstolos. Agora, olha só. E reteve a parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Olha aí. Quando alguém mente, gente, é muito sério isso. O que foi que Pedro disse? Ele disse para Ananias: por que mentiste ao Espírito Santo? Olha aqui. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Então, se nós mentirmos, quem é que enche o nosso coração de mentira? Satanás, gente. Tanto é que a Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira. Então, analisa a tua vida que eu analiso a minha. Vamos nos libertar das mentiras. Porque se você tem prática da mentira, é Satanás que está enchendo o teu coração de mentira. Está entendendo? Por isso que Deus, Ele se agrada da verdade. Nós não somos perfeitos, gente. Nós não somos perfeitos. O único perfeito na terra foi Jesus. Mas verdadeiros nós temos que ser. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que falar a verdade. Você tem que ser verdadeiro com teu esposo, com tua esposa, com teus amigos, até com teus inimigos. Tu tem que ser verdadeiro. Se você não gosta da pessoa, fala para a pessoa: não gosto de você. Não gosto das tuas práticas, não gosto da tua atitude. Se você não gosta de mim, seja verdadeiro comigo, mas não venha com mentiras. Não venha com mentiras, porque se você vem com mentiras, significa que Satanás está enchendo o teu coração. Está enchendo o teu coração dessas práticas. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, gente, ele sabia que Ananias estava mentindo. E ele disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo? Pelo amor de Deus, gente. Olha só, os seres humanos, eles acham que pode mentir para o Espírito Santo. Olha só, gente. Mas aqui eu até entendo por quê. Porque eles estavam no começo, Depois que Jesus foi crucificado, que Jesus voltou para o Pai, aí o que aconteceu? Os apóstolos continuaram a obra. Então o evangelho estava no início, No início de tudo. Mas agora, gente, a gente não está mais no início. A gente está no Apocalipse, a gente está no final da obra. E a gente ainda continuar mentindo para o Espírito Santo. Então, não que se justifique que ele mentiu para o Espírito Santo, mas aqui era início da obra, ainda estava sendo pregado o Evangelho, ensinado o Evangelho, então eles estavam ali aprendendo, eles estavam ali sem entendimento que o Espírito Santo conhece o nosso coração. O Espírito Santo sabe que está cheio o nosso coração. O próprio Deus, gente, ele falou que ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. O próprio Deus, ele fala que tem muitos corações que estão como sepulcro caiado. Tem muita gente dentro do templo, gente, mas com o coração cheio de mentiras.
que mente, ô irmãzinha, que bom, Pai do Senhor, irmã, fica para fora, mas dentro do coração quer o mal da irmã, dentro do coração tá falando mal da roupa da irmã, dentro do coração tá julgando a irmã, tá julgando o irmão, tá julgando as pessoas dentro da igreja. E então, o coração tá cheio de mentiras. O coração está cheio de quê? De pensamentos de Satanás. O coração está cheio de quê? De práticas de Satanás. Porque ele é assim, ele é aquele que faz contenda, ele é aquele que mente, ele é aquele que faz a fofoca, ele é aquele que faz a intriga, ele é aquele que faz a guerra, ele é aquele que faz coloca um contra o outro. Que coloca um contra o outro. Então aqui ele disse muito claro, disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da verdade? Os hipócritas, eles são os mentirosos. Falam o nome de Deus, mas o coração está cheio de maldade, está querendo a queda da pessoa, está querendo a derrota da pessoa, inveja a pessoa, né? Os hipócritas são esses que estão pregando o evangelho, estão orando, mas o coração está lá, ó, cheio de maldade. Quer ver a queda do irmão, quer ver a queda da irmã, quer ver a derrota daquela família, tem inveja da conquista dos outros. São hipócritas que pregam a palavra, que oram, mas o coração é cheio, cheio das coisas de Satanás, porque Satanás é o maior invejoso, gente. Satanás é o maior invejoso. Satanás teve inveja do próprio Deus, do próprio Deus, e ele tem inveja daquele que tem o Espírito Santo na sua vida. Às vezes você diz assim, meu Deus, eu não tenho nem onde morar, eu não tenho nada na vida, e por que essa pessoa tem inveja de mim? Porque você tem mais do que o ouro e a prata, porque você tem o Espírito Santo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. E isso desperta inveja, entendeu? Inveja de Satanás. Satanás tem inveja. Louvado seja o nome do Senhor, daqueles que têm o Espírito Santo na sua vida, daqueles que têm vida verdadeira. Gente, o diabo, tu pode orar, tu pode pregar, tu pode ir para vigília, tu pode louvar, tu pensa que isso vai, ele tem medo disso? Ele não tem medo não. Sabe o que o Satanás ele respeita? São pessoas verdadeiras. São pessoas que vivem a verdade, são pessoas que praticam a verdade, são pessoas que falam a verdade. Esse daí, Satanás, opa, esse daí eu não posso mexer. Esse daí eu não posso mexer. Mas o Satanás, ele não tá nem aí para quem ora, para quem prega, para quem dizima, para quem louva, não. Agora, aquele que fala a verdade, bate de frente com ele. Bate de frente com ele. E não aceita ele. E não aceita as ordens dele. Por quê? Porque conhece a verdade. Por quê? Porque o seu coração está cheio da verdade. E quando o teu coração está cheio da verdade, tu não vai aceitar as mentiras do maligno. Tu não vai aceitar as heresias, tu não vai aceitar o evangelho de qualquer jeito. Tu não vai aceitar um evangelho que não te santifica, que não te conserta, um evangelho que não te leva ao arrependimento, um evangelho que não te leva a carregar a cruz, um evangelho que não te leva para o céu. Esse bate de frente. Esse é a autoridade no reino espiritual. Mas esses que, pelo amor de Deus, vivem na mentira, gente, não tem autoridade. Não tem autoridade. Vamos continuar aqui na palavra. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. Disse então Pedro, tem muitas pessoas que acham que tem autoridade, mas o coração cheio de inveja, cheio de mentira. Mente para a mulher, mente para a mãe, mente para o pai, mente para os amigos, mente para os dentro da igreja. E dizem que tem autoridade. Satanás diz, tu tem autoridade? Não brinca comigo não que eu te mostro que tu não tem. Não brinca comigo não que eu te envergonho. Gente, as pessoas brincam com o diabo, né? Pessoas querem fazer guerra com o maligno, estando com uma vida desconcertada. As pessoas querem fazer guerra com o maligno, estando na mentira, estando na hipocrisia, estando todo errado.
Pelo amor de Deus, gente, não faça guerra, não entre em guerra espiritual se tu não for uma pessoa que viva na verdade. Ser perfeita é uma coisa, agora ser verdadeira é outra. Então, se você não vive a verdade, não entre em guerra com o maligno, porque ele vai te vergonhar. Ele vai te vergonhar. E diz mais aqui, ó. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? Ele começa a perguntar. E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Ele pergunta, né? Pedro começa a perguntar. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, tem aquelas pessoas que dizem assim, né? Ah, Deus, se tu me abençoar, eu vou te ajudar aquela pessoa. Se tu me abençoar, eu vou ajudar aquele missionário. Se tu me abençoar, se tu me der uma porta aberta, eu vou ajudar aquela criança. Se tu me abençoar, Senhor, eu vou ajudar aquela viúva. Se tu me aí você é abençoado, e o que você faz? Você não ajuda. Você mentiu para as pessoas? Não, né? Mas você mentiu para Deus. Porque Deus te abençoou, você está abençoado e você não fez aquilo que você disse que ia fazer para Deus. Tá entendendo? Por isso que ele disse aqui, você mentiu foi para Deus, você mentiu foi para o Espírito Santo. Não foi para Pedro, mas foi para o Espírito Santo. Então, não fiquem prometendo nada para Deus, gente. Não prometa nada para Deus. Não diga para Deus, Deus, abre essa porta, porque se o Senhor abrir, eu vou ajudar o fulano, eu vou ajudar o ciclano, eu vou ajudar aquele ministério. Não faça isso se você não for cumprir, porque você não está mentindo para eles, para os homens. Você está mentindo para Deus. Está entendendo? Estamos entendendo, gente? Então foi isso que eles fizeram. Eles mentiram, foi para Deus. Eles disseram que ia vender e ia dar para a obra. Mas o que foi que eles fizeram? Eles deram uma parte, dizendo que foi vendido aquela parte, mas tinham escondido a outra parte. Só que ninguém se esconde de Deus. Esse que é o problema dos seres humanos. Eles acham que eles podem mentir, né? E que Deus não está vendo. É esse que é o problema dos seres humanos. Eles acham que pode fazer as coisas tudo escondido e que Deus não está vendo. Você vai prestar conta, não é comigo, eu não vou prestar conta com você, nós vamos prestar conta com Deus. Com Deus. Principalmente nós que pregamos a palavra. Principalmente nós que dizemos Senhor, Senhor. Principalmente nós que vivemos orando no templo, na vigília, que vivemos falando desse Deus, nós é que seremos os primeiros a ser cobrados. Nós, tenha cuidado com o teu coração. Tenha cuidado com o que você coloca no teu coração, o que você permite entrar no teu coração, o que você tem guardado no teu coração. Tenha cuidado se Satanás não tem colocado as coisas no teu coração. Não deixa Satanás colocar raiz de amargura. Quantas pessoas são amargas, gente? Quantas pessoas vivem na amargura? Quantas pessoas são cheias de ódio, cheias de inveja, cheias de cobiça, cheias de orgulho, cheias de mentiras, né? São manipuladores, mentirosos, enganadores, falsificadores. São pessoas que na aparência, é um santo, é uma santa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o coração Deus conhece, gente. Não adianta você mentir para mentir para o Espírito Santo. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. Quando você não gosta da verdade, você não gosta de Deus. Quando não gosta da verdade, você não gosta da palavra de Deus. Mas está aí pregando a palavra, né? Está aí orando pelos outros, está pregando a palavra, mas não está vivendo a palavra, não está praticando a palavra, não aceita a palavra de correção, só aceita a palavra, né? O mel, né? Que tudo, como é aquela canção? A minha vitória tem sabor de mel, né?
Você só quer a vitória com sabor de mel. Você não quer uma vitória carregando uma cruz, né? Você não quer uma vitória andando entrando no fogo, entrando na fornalha, passando pelo deserto. Você não quer uma vitória carregando cruz. Você quer uma vitória comendo mel, não é verdade? Oh, com sabor de mel. Então nós temos que entender, gente, que o Evangelho de Cristo, que muitos estão aí dizendo para você, vem para Jesus que vai ser sua vitória. Eu quero dizer para você, vem para Jesus que você terá a vitória, mas você terá uma cruz para carregar. Vem para Jesus, mas você vai ter que largar o pecado. Você vai ter que renunciar à sua vida. Você tem que negar a si mesmo para seguir a Cristo. É isso que eu digo para você. Vem para Jesus, ele tem sim vitória para te dar, mas primeiro você vai ter que renunciar à tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ter que renunciar à mentira. Você sabe as tuas práticas. Não é preciso que ninguém te acuse. Não é preciso que ninguém mostre os teus defeitos. Não é preciso que ninguém mostre o teu pecado, porque você sabe qual é o teu pecado. Você sabe que é aquilo que você faz de errado. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe. Então não precisa ninguém estar apontando o teu erro, falando do teu erro, não. O que precisa é a gente criar vergonha na cara e largar o pecado. O que precisa é a gente criar vergonha na cara e parar de mentir e sermos verdadeiros um com o outro. Não vai com a minha cara, então não entra na live, não é verdade? Não vai na minha cara, não vai com a minha cara, não fala comigo, mas seja verdadeiro. Agora não adianta você vir com mentirinha, dizendo que é meu amigo, dizendo que é minha amiga, mas com o coração, não suporto essa irmã, só vou lá porque eu quero ver o que está acontecendo, quero ver quantos estão lá, o que estão escrevendo. Não adianta. Você não está enganando a mim, você está enganando a Deus. Você está mentindo para você mesmo. Você está deixando Satanás encher o teu coração. Encher o teu coração de coisas ruins. Porque foi isso que Pedro disse. Por que deixar-te Satanás encher o teu coração de mentiras? E é isso que a gente tem visto, gente, pessoas deixando Satanás encher os seus corações de mentira. Sabe por quê? Porque não querem o evangelho da santificação. Sabe por quê? Porque não querem o evangelho da verdade, não querem o evangelho da renúncia, não querem o evangelho da cruz, não querem o evangelho do arrebatamento, porque não querem o evangelho que estamos vivendo o apocalipse. Não querem. Eles querem o evangelho, louvado seja o nome da prosperidade. Eles querem o evangelho que Deus vai destruir os teus inimigos. Eles querem o evangelho que coloca um contra o outro. Eles querem um evangelho que tudo pode. Eles querem um evangelho sem santificação. E a gente, como ontem eu estava falando para o irmão, né, que aconteceu em certo lugar, ele estava me contando, eu digo, sabe o que é isso? São pessoas que não conhecem a palavra de Deus. São pessoas que não buscam a palavra de Deus, são pessoas que não têm discernimento. E se o fulano está lá falando as coisas, você está acreditando, você está aceitando. Sabe por quê? Porque você não tem a palavra de Deus guardada no teu coração. Aí tudo quanto é alimento você come. Ei, você não é animal para comer tudo quanto é alimento, não. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. Você quer comer o melhor dessa terra? Então busque a palavra de Deus, que você vai ter um pão vindo do céu, como dizia o meu filho, vindo da padaria de Jeová, quentinho. Louvado seja o nome do Senhor. Não um pão misturado, não um pão com mentira, não um pão a qual Satanás está lá colocando os seus fermentos nele, não. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja Deus. Que o Senhor abra os olhos de vocês, louvado seja Deus. Que você busque a palavra de Deus, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Que o Senhor te dê discernimento para saber, louvado seja o nome do Senhor, o que tem num coração, louvado seja Deus, porque vocês olham muito para a aparência, mas não olham para o coração das pessoas. Peça para Deus mostrar o coração dessa pessoa. Peça para Deus mostrar o coração dessa pessoa que está aí, que você vai casar com ela, que você vai casar com ele, que você está aí confiando nessa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. Porque hoje a gente não vê pessoas que pregam o evangelho da santificação, gente. São poucos, é contado no dedo. Quem prega o evangelho da renúncia,
o evangelho que leva a arrependimento, o evangelho do conserto. Não, nós não vamos pregar conserto, porque vai esvaziar o templo. O que adianta um templo cheio de pessoas vazias? O que adianta um templo cheio a qual o Espírito Santo está batendo na porta do templo para entrar, porque as pessoas não deixam ele entrar? Porque vivem na mentira, vivem na chocarrice, vivem sendo os falsos profetas, fariseus e hipócritas. Aí você diz, mas você está falando da igreja? Sabe por quê? Porque Deus corrige a igreja. Deus, ele corrige nós. Deus, ele corrige nós que somos filhos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não falamos dos crentes, não. É Deus que nos corrige, é Deus que nos conserta, é Deus que fala. Ei, limpa o teu coração. Para de mentira, para de heresia, para de enganar o povo, para de pregar um evangelho ao qual eu não estou nele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o evangelho nos confronta, gente. Se você está num lugar que o evangelho não te confronta como está me confrontando, tá entendendo? Se você não está num lugar que o evangelho não é santificação, gente, você é cego. Que o Senhor abra teus olhos. Que o Senhor abra teus olhos enquanto é tempo, porque depois você vai correr atrás do teu líder na grande tribulação e vai dizer, por que o Senhor não me pregou a verdade? Por que o Senhor não falou que eu tinha que santificar a minha vida? Por que conheço uma pessoa, gente, que é um cooperador, era um cooperador da igreja, e ele teve um sonho. Ele teve um sonho que ele ficava na grande tribulação. E a família dele ia para cima dele e dizia assim, por que tu não pregou a verdade? Por que tu não falou a verdade? Por que tu não falou a verdade para nós? Por que tu não pregou a verdade? Esse cooperador teve esse sonho. Não é? Eu acho interessante, gente, que as pessoas só sonham os outros contra elas. Mas eu quero ver elas sonharem vendo os seus defeitos, vendo os seus pecados, né? Eu quero ver as pessoas sonharem, Deus mostrando o pecado delas. Uma vez no templo, eu falei para as irmãs da oração, pede para Deus mostrar o coração de vocês para vocês. Quando pessoa que não veio me falou, que teve um sonho que Deus mostrou quem ela era. E ela chegou comigo e disse assim, irmã, Deus falou, essa pessoa é você. Que ainda era orgulhosa, que ainda era isso, que ainda era aquilo. Interessante que elas foram sonhando mesmo e chegavam comigo e contavam. Então te arrepende, te conserta. Pede para Deus mostrar como é o teu coração. Pede para Deus mostrar como você é vista aos olhos dele. Não os olhos dos outros, não importa como as pessoas te veem, gente. O que importa é como Deus te vê. Porque é Ele que te conhece, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você está enganado com o teu coração. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso, gente. Eu vou para o templo, eu participo do culto todo dia, eu estou na vigília, eu estou não sei aonde, eu oro, eu jejuo, mas o coração cheio de mentiras. O coração cheio de hipocrisia, coração orgulhoso, soberbo, invejoso, um coração que deseja mal para o próximo, um coração que não ama o próximo como a si mesmo, não é verdade? Um coração que não ama a Deus acima de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. Então nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração, para que Satanás não coloque as coisas no nosso coração. E vamos, louvado seja Deus, buscar a palavra de Deus, encher o nosso coração da palavra de Deus. Porque se o teu coração está vazio, sabe o que vai acontecer? Satanás vai querer colocar as coisas dentro dele. Mas se o teu coração está cheio da palavra, sinto muito, quando Satanás querer entrar no teu coração, não vai achar lugar para ele. Sabe por quê? Porque o teu coração está cheio da palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. A casa vai estar adornada, preparada. Tem muita gente que não está preparada para o arrebatamento. Tem muita gente, louvado seja o nome do Senhor, que estão com as virgens loucas, sem azeite, não são prudentes, não são vigilantes,
ignorantes, mas têm sido loucas, estão dentro do templo, mas são sido loucas. Tem muita gente que aqui estão como meninos dentro da igreja, só faz meninice, não amadurece, não pede para o Espírito Santo amadurecer. Tem muita gente que só quer tomar leitinho, não quer crescer em espírito, não quer crescer na palavra, não quer comer coisas sólidas. Não, eu quero ficar no leitinho mesmo, né? Cuidado para você, com esse leitinho, você ficar para a grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor engrandecido. Aí o que aconteceu? Vamos continuar. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Olha só, gente, como Deus era. Para você ver como Deus é justo. Então o que aconteceu? Ele mentiu o Espírito Santo na hora, ele morreu ali. Ele morreu, gente, na hora. Ele expirou, o Senhor tirou o fôlego de vida dele naquela hora. Como exemplo, gente. E como exemplo que com Deus ninguém se brinca. Que para Deus ninguém pode mentir. Ninguém pode mentir para Deus. Ninguém pode mentir para o Espírito Santo. Então, por que ele perdeu a vida naquela hora? Porque Deus deu aquilo como exemplo. Tá entendendo? Foi um exemplo. E Deus dá exemplos. Para quê? Para que a igreja não vivesse mentindo para Deus. Mentindo para o Espírito Santo. E o que foi que aconteceu, né? Já era. Mentiu para o Espírito Santo. Ele perdeu a vida. Como exemplo para nós. E um grande temor veio sobre todos, tá vendo? Aí temeram. Gente, numa casa a qual você deixa os teus filhos fazer tudo o que querem, vira bagunça. Teus filhos vão perder o temor, o respeito por você, né? Vão perder o respeito por você. Uma casa a qual o pai e a mãe não é autoridade e deixa os filhos ser autoridade nessa casa, sinto muito, Satanás vai dizer, tu não manda nem na tua casa, tu quer mandar em mim, tu quer ter autoridade comigo, tu não consegue governar nem a tua casa. Teus filhos podem ter errado, mas você está com autoridade. Não, aqui é a verdade, aqui é a palavra. Você pode estar errado, mas eu sigo a verdade, mas eu falo a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. A gente está num tempo, numa geração que os filhos querem tirar a autoridade dos pais. Os filhos querem tirar a autoridade do pai. Lembra de Eli? Eli, gente. Eli foi alguém que os filhos, que Eli era sacerdote, os filhos tirou a autoridade de Eli. Eli falava com os filhos para eles obedecerem a Deus, para eles seguirem a lei. Os filhos de Eli nem sequer deram ouvido. O que foi que aconteceu com Eli? Ele morreu. O que aconteceu com os filhos do Eli? Ele morreu. E o que aconteceu com a arca de Deus? Foi levada. Você está entendendo, gente? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, que Deus abra os nossos olhos. E aí nele expirou. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto. E já pensou, gente? Já pensou se a gente morresse? Se Deus fizesse isso com a gente, estava todo mundo morto. Ninguém tinha escapado, não é verdade? Ninguém escaparia. Louvado seja Deus, engrandecido, porque até a gente entender que nós temos que viver na verdade, não mentir, né? É aquilo que eu sempre digo. Às vezes você fala para o teu filho não mentir, mas o teu filho vê você mentindo. Aí ele tá só, opa, papai diz para mim não mentir, mas ele tá mentindo, lá na frente teu filho vai mentir. Porque na frente do teu pai, tu não mente, mas pelas costas do teu pai tu mente, porque tu viu o teu pai mentir. Não é assim? É assim. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e transportaram para fora e sepultaram. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Lá vai a mulher, sendo dirigido por um mentiroso. Morreu junto, né? Ele tinha dito para a mulher mentir,
Além dele mentir, ainda mandou a mulher mentir, gente. Oh, meu Deus do céu. Olha só o perigo. Ele mentiu, mandou a mulher mentir, ele morreu e agora quem ia morrer era ela. Então, cuidado, não vá pela cabeça daqueles que não estão sendo dirigidos pela verdade, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela verdade, gente. E passando o espaço de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro, diz-me, e Pedro, né, já sabia o que tinha acontecido, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Fez que nem o marido, né? O marido já tinha falado para ela mentir, e aí ela foi e mentiu. Então Pedro lhe disse, por que entre vós concertaste para tentar o Espírito Santo? Para tentar o Espírito do Senhor. Ele dá pergunta para a mulher, né? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Olha aí a mulher também inspirou, morreu. Porque o que foi que aconteceu? Ela foi seguir pela mentira, pelos conselhos do mentiroso. Então, aquele que vive na direção de pessoas mentirosas podem morrer, podem perder a sua salvação, podem perder a sua vida, podem estar vivendo maldições e não bênçãos. E logo caiu os pés e expirou. E entrando os mancebos acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja. Nos últimos tempos a igreja perdeu o temor, gente. Nos últimos tempos que estamos vivendo agora, as pessoas voltaram a viver a prática da mentira? É preciso Deus fazer isso de novo? Para que a igreja tenha temor? E houve um grande temor em toda a igreja e todos que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha os grandes em estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, né? O povo de Deus cresceu cada vez mais, através da palavra de Deus, através da palavra de Cristo, através da palavra que continuou, através dos discípulos, dos apóstolos, através da palavra que continua, através das nossas vidas, mas a palavra da verdade. Não palavras de mentiras, não palavras que Satanás coloca nos corações, mas na palavra que vem da palavra de Deus. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esta passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. E que com essa palavra a gente tenha sido curado. E com essa palavra, com essa mensagem, o Senhor possa colocar temor no nosso coração. Para quê? Para que a gente não minta, para que a gente não viva de mentiras, para que a gente não minta para o Espírito Santo. Muitas das vezes você diz para o Espírito Santo, me ajuda nisso, que eu vou fazer isso, e você não faz. Então você mente para o Espírito Santo. Então não minta para o Espírito Santo, não minta para os outros, seja verdadeiro. Seja verdadeiro, o que agrada a Deus é a verdade, gente. O que agrada a Deus é a verdade. Não é uma oração bonita, com palavras bonitas, não é pregar bonito, não é isso não.
O que agrada a Deus é quem nós somos quando paramos de pregar a palavra. O que agrada a Deus é quem nós somos quando nós não estamos orando. O que agrada a Deus é quem nós somos quando estamos fora do templo. O que agrada a Deus é quem nós somos quando nós estamos entre as outras pessoas. O que agrada a Deus é a verdade, não a aparência. Não a aparência de crente, não a aparência de religioso, não a aparência de quem louva a Deus, que congrega, que vai para a vigília. Louvado seja Deus, engrandecido. Você já viu que tem um monte de povo que pega, né, filma lá, faz as suas filmagens, estou lá na igreja, estou lá no púlpito, estou lá na vigília, estou lá não sei onde, enche o seu perfil de um monte de vídeo mostrando um monte de aparência. Mas aonde que está o seu coração? Aonde que está? Deus não está preocupado que você mostre a tua aparência. Deus não está preocupado que você se mostre para os outros que você está dentro do templo. Deus, Ele quer que nós sejamos o templo. Deus, Ele quer que nós sejamos verdadeiros. Você pode enganar os outros. Não, eu vou mostrar que eu ajudo fulano, eu vou mostrar que eu estou aqui dentro do templo, eu vou mostrar que eu estou aqui pregando, eu vou mostrar que eu estou aqui orando nesse lugar, eu vou mostrar que eu estou visitando aqui no hospital. Mas e como é que está o teu coração? O teu coração está inchado por Satanás para que mostre para os outros algo que verdadeiramente tu não está fazendo por temor a Deus, por obediência à palavra de Deus, por amor às almas, por amor à palavra de Deus. Então, Deus, ninguém engana. Ninguém engana a Deus. Entendemos e aprendemos, gente. As pessoas gostam muito de aparentar, não é verdade? Bom, eles gostam de mostrar a aparência. Só que Deus olha o coração. E eu quero dizer uma coisa para você. Pessoas que vivem na verdade, elas não gostam de se mostrar. Elas não se mostram, né? Pelo contrário, são as pessoas que as enxergam. Bom trabalho, Antônia Rose, que Deus abençoe. As pessoas que vivem na verdade, elas não precisam se mostrar para ninguém. Sabe por quê? Porque elas estão querendo se mostrar para Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E o Senhor está falando, o Senhor foi muito claro. Satanás encheu o coração desse casal de mentiras. Ele, na verdade, encheu o coração de Ananias. E Ananias mandou a esposa mentir junto com ele, né? Cuidado, você aí que teu marido está mandando mentir, tu mente junto com ele. Não mente não, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Não mente não, se teu filho quer mentir, que minta sozinho. Tua filha quer mentir, que minta sozinho. Teu marido quer mentir, que minta sozinho. Não vá compartilhar da mentira dos outros, gente. Não vá compartilhar das práticas erradas dos outros. Não vá viver os erros dos outros, louvado seja Deus. E vamos viver a verdade. Se você quer fazer, faça. A gente não pode, né, obrigar ninguém a fazer o certo. Ninguém pode. Você não pode obrigar os teus filhos a fazer o certo, teu marido, tua esposa, ninguém. Né? Mas faça você o certo. É isso que nós temos que... A gente conhece a verdade, então vamos fazer o certo. Vamos praticar a palavra. Vamos ser verdadeiro com Deus. Vamos ser verdadeiro com o Espírito Santo. Se você for verdadeiro com Deus, você vai ser verdadeiro com os outros. Mas se você não é verdadeiro nem com Deus, você não vai ser verdadeiro com ninguém.